Graça e paz do Senhor Jesus, que nós possamos ouvir a palavra dele nessa manhã, através de Amós capítulo 5. Amós capítulo 5. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel, para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará apenas 100. Aquela da qual saem 100, conservará apenas 10, para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim, e vocês viverão. Porém não busquem Betel, não venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor, e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome. Não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês não transformam, ou melhor, vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal, detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, e nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem o justo, aceitam suborno, rejeitam causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai! Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro os que sabem plantear. Em todas as vinhas haverá pranto, pelo meio de vocês passarei, diz o Senhor. E ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como um homem que fugisse de um leão e saísse ao encontro dele um urso. Ou como se entrando em casa encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos, ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém. Capítulo 5 de Amós. Mais uma vez nós vemos que o profeta está alertando sobre o juízo que viria, e dizendo que o juízo viria por causa dos pecados deliberados, acumulados, transgressões que eram muitas, como diz o versículo 12. Nós somos tendenciosos ao pecado, nós temos um coração que é enganoso. Mas, amado, Deus nos deu graça para a gente vencer o domínio do pecado na nossa vida. Quando a gente começa a se entregar deliberadamente, isso vai atrair o juízo de Deus.
seja sobre os povos que não conhecem o Senhor, seja sobre nós que conhecemos a sua palavra. Nós precisamos viver em santidade, e uma santificação crescente, uma santificação por amor a Deus, nos enchendo sempre da sua palavra, da sua verdade. Santificação tem a ver com 3 áreas da nossa vida que Deus toca, Deus transforma pela sua palavra. Deus transforma as nossas convicções, Deus transforma o nosso comportamento, e Deus transforma a nossa cosmovisão, a visão que nós temos da história, do mundo. Se encher da palavra, conhecer a Deus, sempre vai tocar nessas 3 áreas da nossa vida. Mas olhando para Amós capítulo 5, no meio de toda a palavra de juízo, a gente percebe algo. Deus tem uma palavra para o seu remanescente. O capítulo 5 fala do remanescente. Em toda a história, nos períodos mais difíceis, seja no período antes de Cristo, seja no período da Idade Média, seja nos dias atuais, Deus sempre tem um remanescente. No meio de um povo que ora, que canta, que louva, no meio de um povo que lê Bíblia, que prega, que se reúne, Deus tem um remanescente. Ou seja, não são todos que estão ouvindo a palavra ou pregando a palavra que têm sido realmente zelosos para ser este remanescente do Senhor. Esse pequeno grupo, esses que perseveram, que permanecem, esses que vão dizer: não, nós não queremos viver como a maioria, nós não queremos viver apenas de aparência, nós queremos uma vida com Deus cada dia mais séria, comprometida, nós queremos a cada dia nos converter ao Senhor constantemente, nós queremos a cada dia conhecê-lo mais. Amado, Deus tem um remanescente, aquele povo que não vai se acomodar ao ambiente de cada geração, e cada geração tem uma tendência a gerar um ambiente de apostasia, todas as gerações. A gente às vezes diz que os dias de hoje são terríveis, e realmente são, mas se a gente olhar nas épocas das grandes guerras, se a gente olhar na época das trevas, chamada assim, Idade Média, se a gente olhar nos períodos bíblicos, quanta destruição, morte e guerra, mas Deus sempre tem o seu remanescente. E o capítulo 5, então, eu queria compartilhar com os irmãos, pelo menos 5 palavras que Deus dá para o seu remanescente. O Senhor Jesus falou que as suas ovelhas vão ouvir a sua voz. As ovelhas de Jesus vão discernir entre a voz dos verdadeiros pastores e dos lobos. A quem é dada essa responsabilidade? As ovelhas de Jesus. E o Senhor está dando aqui palavra para o seu remanescente no tempo do profeta Amós. Em primeiro lugar, Deus diz o seguinte: o remanescente deve buscar o Senhor em dias de apostasia. Olha comigo o versículo que diz isso, no versículo de número 4. Assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Não busquem Betel, Gilgal, Berseba. O versículo 6 deixa claro: busquem o Senhor e vocês viverão. Deus está então no meio de muitas palavras de juízo dizendo o seguinte: você está vendo a apostasia ao redor? Você está vendo os tribunais injustos, a idolatria, a imoralidade? Você está vendo as pessoas zombando de Deus? Mas você que é remanescente do Senhor, busque ao Senhor ainda mais. Quanto mais você ouvir notícias ruins, ou até mesmo escândalos, use isso para você buscar mais ainda ao Senhor, se consagrar mais ainda ao Senhor. Ao invés daquilo te desanimar, aquilo vai te encorajar a falar: eu preciso mais ainda ser cheio do Espírito Santo. O remanescente deve buscar ao Senhor em dias de apostasia, se consagrar mais. Quantas pessoas que às vezes ao olhar e ver tantas coisas ruins, eles dizem: a igreja está tão ruim, o mundo está tão ruim, que eu estou desanimado. A palavra do Senhor para o remanescente é o contrário: é busquem ao Senhor mais ainda, porque você vai encontrá-lo no meio da apostasia ao seu redor. Segundo lugar, a palavra do Senhor para o remanescente é: seja prudente em tempos difíceis. Seja prudente em tempos difíceis. Olhe comigo no capítulo 5 ainda de Amós, versículo 13. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Sabe, às vezes a gente está vendo tantas discussões, tanta polarização, e a gente quer ficar entrando nessa guerra. Não entre em guerra que Deus não mandou você entrar. Aquieta o seu coração. Não use armas humanas e carnais. Nós fomos chamados para guerrear espiritualmente, orando, intercedendo, jejuando, se humilhando.
e sendo prudente no que a gente fala. Irmãos, nós vivemos dias tão difíceis em nossa nação. O povo de Deus, que somos nós, precisamos ser mais prudentes e andar movidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e não pelas nossas impressões, porque as impressões nossas se enganam. Nós às vezes abraçamos ideias e às vezes acreditamos em fake news que mais condizem com o que a gente gosta ou gostaria que fosse verdade. Nós precisamos ter vigilância para poder guardar o nosso coração. Seja prudente em dias maus. O remanescente muitas vezes vai ficar calado. A Bíblia diz que o muito falar sempre vai levar a gente a pecar. A Bíblia diz isso. No muito falar não falta transgressão. A Bíblia diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. O remanescente em tempos de apostasia vai procurar ser mais prudente nas palavras, nos atos, nas reações. Terceiro lugar, a palavra de Deus para o remanescente em Amós capítulo 5 é: ame a verdade e aborreça todo o mal. Versículo de número 15, olhe comigo: odeie o mal e ame o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Amados, nós temos que tomar esse cuidado também. Diante da apostasia, diante de tantas coisas ruins, nós temos que ser claramente opostos a toda forma de mal. Nós temos que odiar o mal. Nós temos que amar as pessoas que praticam o mal, mas odiar o mal que elas praticam. Nós não podemos ser indiferentes e nem tolerantes ao que é contrário à palavra de Deus. Nós temos que ser realmente aqueles que vão amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. E como que nós vamos ser coniventes ou tolerantes ou indiferentes? Sabe, amado, a Bíblia diz que Deus odeia a imoralidade, que Deus odeia a amargura, a difamação. A Bíblia fala sobre tudo isso, o suborno, a mentira. E nós temos que odiar cada dia mais. Mas quanto mais, amado, a gente conhece o Senhor, mais a gente ama quem Ele é e ama o que Ele ama. E odeia, se entristece por aquilo que Deus odeia e se entristece. O texto é claro, no meio da apostasia toda, Amós tem uma palavra para o remanescente. Quem é remanescente do Senhor vai amar a verdade, amar o bem e vai odiar o mal. Em quarto lugar, a palavra de Deus para o remanescente é: pratique sempre a justiça. Praticar a justiça. Observe comigo, no versículo de número 15 ainda, ele diz: promovam a justiça nos tribunais. Um tribunal é uma provisão de Deus para que, através da graça comum, o mundo, a sociedade não se destrua e haja uma ordem mínima para que a gente tenha convivência. As autoridades, os policiais, são tudo manifestações da graça comum de Deus para que haja ordem na sociedade e que a destruição, a degeneração do ser humano não seja acelerada. Mas o que acontece com o coração do homem que é mau? Nos tribunais a gente vê as terríveis decisões. A gente já não confia mais. A gente não consegue confiar mais em ninguém. No juiz, no ministro, nos políticos, nos policiais. Amado, nós vivemos tempos difíceis, mas o remanescente, a Bíblia diz que vai sempre buscar a justiça, amar a justiça, orar pela justiça de Deus. Não é ser justiceiro, mas é orar para que a justiça de Deus venha sobre a terra. E nós devemos promover a justiça em pequenas coisas e nas grandes, porque às vezes nós criticamos aqueles que estão tomando decisões lá em cima, que são injustas, mas nós temos que praticar a justiça no nosso dia a dia, nas nossas amizades, no nosso contexto de profissão, na igreja. Nós precisamos buscar ser justos. A Bíblia diz que nós, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e não é desejar a justiça para condenar pessoas, mas é desejar viver uma vida na verdade. Olha o versículo 24 também, a palavra do Senhor diz: em vez disso, corra o juízo como águas e a justiça como um ribeiro perene. O que Deus ama é um coração justo, honesto, íntegro, que busca a verdade de Deus.
E aí, amados, em quinto e último lugar, o que Deus espera do seu remanescente é que nós tenhamos um coração íntegro e não apenas estejamos louvando ou cultuando a Ele com um coração distante dEle. Deus espera um coração íntegro, inteiro, mais do que o nosso louvor, mais do que as nossas reuniões, mais do que o nosso estudo da palavra. Deus espera obediência, um coração quebrantado. Perceba comigo o que está aí, Deus como dizendo o seguinte: olha, tudo o que vocês fazem para mim não tem valor se vocês não fizerem com um coração justo, íntegro, santo, quebrantado. Perceba, Amós capítulo 5, versículo 21, Deus diz: eu odeio e desprezo as suas festas e as suas reuniões solenes. Nós podemos estar fazendo festas até em nome do Senhor, nos reunindo de maneira solene, ou seja, religiosa, dizendo que é para Deus, mas nós estamos fazendo para nós mesmos, nós estamos fazendo do nosso jeito, nós estamos fazendo sem disposição de mudança, de quebrantamento, de deixar Deus nos transformar, de deixar Deus mudar a nossa mente, nosso coração. Amado, esse é o grande perigo de uma religiosidade hipócrita. Deus diz aí no versículo 21, com as suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Às vezes nós estamos nos alegrando muito, mas Deus não está tendo prazer algum, porque o coração está injusto, não se preocupa com o pobre, não se preocupa em perdoar, não se preocupa em santificar. A Bíblia diz que a religião pura é cuidar dos órfãos e viúvas nas suas tribulações e é se manter incontaminado deste mundo. Sabe, amado, olhe mais um pouco para a gente poder perceber a dureza de Deus contra o nosso pecado de hipocrisia. Versículo 22, mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles, e quanto às suas ofertas, animais gordos, nem sequer olharei para elas. Às vezes a gente acha, se a gente der um dízimo, se a gente der uma boa oferta, se a gente estiver engajado em algum ministério, isso vai impressionar a Deus. Amado, Deus vê o coração. A oferta que Deus quer é um coração quebrantado, é um coração sincero, é um coração cheio do amor dEle, da graça dEle. Quantas pessoas são tão cheias de religião, mas vazias de amor, tão cheias de obras, mas sem santidade. Nosso coração é tão enganoso que até a nossa obediência pode ter a motivação do próprio orgulho, buscando, na verdade, algum tipo de reconhecimento, e Deus não aceita isso. Ou Jesus é tudo em nossa vida, ou Ele já não é mais nada. Não adianta tentar impressionar Deus com coisas externas. Deus vê o coração. Nós precisamos sempre ter esse coração humilde e sincero, porque o nosso coração precisa todos os dias do toque da graça de Deus para se manter no caminho de humildade, de quebrantamento. Versículo 23, a palavra é dura, irmãos. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos. Olhe comigo, versículo 23, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Você pode cantar bem, nós podemos fazer um grande coral, se o coração não estiver quebrantado, não passa de barulho diante de Deus. E aí, o chamado de Deus aqui, não é para te deixar cheio de culpa. O que Deus diz no versículo de número 25, casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios de ofertas e cereais durante 40 anos no deserto? Pelo contrário, Deus está dizendo, vocês têm uma tendência sempre para a idolatria, e Deus está dizendo, eu quero trazer vocês de volta para mim. O chamado no capítulo 5 é, remanescentes, volte-se para mim, busque a minha presença, não se deixe contaminar, não se dê por satisfeito apenas de participar de cultos ou de reuniões. Deixe a minha palavra penetrar no coração de vocês. Deixe o meu caráter ser impresso na identidade de vocês. Pratiquem a justiça, pratiquem a santidade, andem nos meus caminhos, se arrependam, se ajustem, porque o dia do Senhor está vindo. O versículo 19 diz isso, né? O dia do Senhor, versículo 18 diz, ai dos que desejam o dia do Senhor, porque o dia do Senhor será dias de trevas, de juízo, de grandes de manifestações do juízo de Deus, mas o remanescente será preservado. Vamos orar. Pai, nos ajuda a ser parte do remanescente do Senhor. O fato de saber, de pregar, de ler, não nos torna parte do remanescente.
Pai, o que nos torna remanescente do Senhor é ter um coração quebrantado, que se arrepende, que permite que a Tua palavra penetre, nos confrontando, nos purificando, nos libertando e nos fazendo reconhecer que é pela graça, pelo sangue de Jesus, que nós estamos de pé e podemos permanecer de pé, dependendo do Senhor. Nos santifica cada dia mais, Pai, nos dê amor pelo que o Senhor ama, nos dê amor por quem Tu és, nos dê a cada dia, Pai, a coragem de assumir quando erramos e tropeçamos, e as áreas da nossa vida onde muitas vezes a hipocrisia tem tentado se instalar, nos ajude, Pai, a reconhecer e se arrepender, e clamar a misericórdia do Senhor, o sangue de Jesus para nos tocar, a brasa viva do altar para tocar em nossas áreas de fragilidade. Mas não permita, Pai, que a gente seja entregue à hipocrisia e nem à contaminação da nossa geração. Livra-nos do mal, Pai, pois Teu é o reino, o poder e a glória. Em nome de Jesus nós suplicamos a Ti. Amém, Senhor. Glória a Deus.